A limpeza dos motores, ela ocorre em duas formas e com dois propósitos distintos. A primeira é a parte interna, ela é muito comum em motores a reação e turboeixo ou turbohélice para garantir a performance e evitar corrosão. Bom, vamos lá. Isso daqui é uma prática de manutenção que a gente precisa entender alguns tópicos que não sejam muito comuns a todos. Vamos lá. O que é a performance de um motor? O motor, quando ele sai de fábrica, um motor de aviação, ele sai com uma determinação X. Vamos colocar lá, motor PT6, que é um motor turbohélice amplamente utilizado, que eu vou usar, já usei várias vezes como exemplo aqui na aula. Ele sai de fábrica, um motor PT6 Alfa-34. Ele é empregado no EMB-110 Bandeirante. É um avião regional muito comum, feito pela Embraer mais ou menos ali nos anos 60, 70. É muito prático, ele é robusto e de fácil manutenção. Esse motor, ele é nominalmente, ou seja, ele sai de fábrica, a especificação dele é de 750 SHP. Bom, ele tem 750 shaft horsepower, ou seja, a potência dele no eixo ali. Show, tranquilo. Agora, com o passar do uso, esse motor ele possui estágios de compressor, em que a gente tem o estágio de compressor axial e o compressor centrífugo. Nossa, professor, que salada, o que é isso? Basicamente, uma explanação bem curta, porque não é o nosso objetivo aqui explicar sobre o funcionamento do motor. Acredito que isso seja abordado no módulo de GMP, por exemplo. O motor ele tem estágios de compressor que são os responsáveis por pegar o ar externo, comprimi-lo para dentro do motor. Essa região, por se tratar de uma admissão, ou seja, a sucção de ar, ela vai armazenar ali, querendo ou não, pequenos detritos. Por exemplo, no seu computador em casa. Se você tiver um cooler, aquela famosa ventoinha no computador, se você não tem o costume de abrir o seu computador para fazer uma manutenção, uma limpeza, você vai ver que ele vai ter um acúmulo de sujeira. Esse acúmulo de sujeira derruba a eficiência dessa ventoinha. No nosso motor, vamos imaginar que é a mesma coisa. A sujeira armazenada ali, ela vai dificultar o funcionamento daquela parte. E esse turbinolhamento, esse ar ruim, vamos dizer assim, que é admitido, diminui a eficiência do motor. Então, a performance é a seguinte. Quando o seu motor sai de fábrica, ele sai com 750 SHP. Conforme ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo utilizado, você vai vendo que essa performance tende a cair. A curva dela é uma queda. Calma, não é o fim dos tempos. Existem parâmetros que vão te garantir determinadas faixas de segurança. Então, assim, um motor que saiu de fábrica, ele vai ter um controle por horas. Então, a partir de 1.500 horas, é aceitável que ele perca 10 SHP. Então, se você for fazer o teste nele, ele vai ter 740. Está dentro da margem que o motor aceita. O fabricante prevê isso. A limpeza que nós falamos é a limpeza que eu falei na outra aula, a lavagem de compressor, que é muito comum. Você faz essa limpeza para tirar essas sujidades dessas regiões. Então o que acontece? O motor ele vai trabalhar nessa faixa de performance. E sempre que você tem uma aeronave exposta a condições extremas, deve-se realizar essa prática de manutenção. Além de que determinadas situações agravam ou diminuem esse problema. Lembra do exemplo do clima que a gente falou que o clima é um fator predominantemente ativo durante a corrosão? Então, se você tem uma aeronave que vai voar somente na cidade, que ela não fica em regiões marítimas, que existam aquela famosa maresia, então você não precisa fazer essa lavagem diariamente. Já uma aeronave que voa em regiões litorâneas, ela vai ser responsável, o mecânico vai ser responsável por essa limpeza, porque vai ter acúmulo de sujeira ali. Então, esse problema, além de diminuir a performance, ou seja, se você precisava de 1,5 km de pista para decolar, é um exemplo absurdo, mas é um exemplo que fica mais claro na nossa mente. Se você precisava de 1,5 km para decolar, com um motor com baixa performance, você vai precisar de 2 km de pista. Entenderam qual o problema aqui? Outro plus, um agravante da sujeira, é a corrosão. Quando você tem uma presença de muitos corpos estranhos naquele motor, a corrosão começa a ser mais acentuada. Qual que é o problema disso? Onde a corrosão acontece em um motor, por exemplo? É basicamente na região da câmara de combustão, em que se tem altíssimas temperaturas e qualquer probleminha ali vai causar um problema.
Essas câmaras de combustão, como por exemplo no motor PT6, o ponto de chama é de mais de 2000 graus Celsius. Então você consegue imaginar o tamanho da temperatura. A câmara em si só resiste até 1000. Então ele tem um colchão de ar formado pelo próprio motor para proteger a câmara. Quando você tem algum tipo de partícula que de alguma forma diminua a resistência dessa câmara, você pode ou dificultar esse colchão de ar ou até mesmo fragilizar a câmara. Por conta disso, altíssima temperatura, material corrosivo, você vai causar um problema ali. E ali vai ter um foco de corrosão e um ponto altamente crítico. Claro, tem outros fatores que são importantes, mas também esse é muito crítico no combate à corrosão. Outro fator de limpeza dos motores é a limpeza externa, que a gente visa retirar o acúmulo de sujeiras e o resquício de óleo. Bom, o motor, em teoria, não é para ficar vazando óleo. Se você pegar a apostila do básico mesmo e for olhar na parte de instalação e remoção de motores, você vai ver que eles abordam um motor radial, que é um motor extremamente antiquado, que não é mais utilizado. Esse é um motor que ele é natural dele vazar óleo, ele tem um vazamento crônico, é dele, é pela construção, o tipo de construção causa esse tipo de vazamento. Ok, mas em um motor normal, o nosso motor que aqui, um motor IO 540, por exemplo, que tem nos Baron da vida, ou no Cessna, o motor Rotax, que também é muito comum. Se você não é muito familiarizado com esses nomes, pode olhar aí no Google, você vai ver que são motores basicamente motor de Fusca. É estranho falar, mas é um motor de Fusca. Por quê? Ele é refrigerado a ar, então ele tem uma construção muito semelhante. Esses motores, se você tiver acúmulos de óleos ou derivados de petróleo naquela região, vai acabar causando a corrosão que a gente tanto fala. Então, qual que é o problema disso? Se você tem um fator de corrosão muito grande por conta disso, você vai ter um problema no seu motor. Então, a limpeza da área externa também é muito importante. Outro ponto que pode agravar isso, quando você faz uma manutenção, nem sempre você vai conseguir manter toda a área limpa. Você tem uma mão que esbarra na graxa ou algo do tipo, mas dependendo de onde esse material ficar depositado, ele pode causar corrosão, seja no berço do motor ou em algum outro acessório eletrônico que seja sensível a derivados do petróleo. Então é muito importante, além da limpeza para manter a performance do motor, você tem que também ter uma limpeza para manter a durabilidade externa das proteções ali do motor.